Olá, crocheteira! Então, aqui eu tô ensinando a fazer o jogo de banheiro da Mini e nesse vídeo eu vou ensinar como você vai fazer a cabeça, as orelhas, o laço, essas aplicações, como eu aplico nas minhas peças. Na descrição desse vídeo e aqui passando nos cards eu vou deixar o link do passo a passo desse tapete e também as outras peças do jogo de banheiro Mini para você tá fazendo, tá bom? Se você já fez, você veio aqui para fazer a parte das aplicações, então bora lá para a videoaula. Lembrando que nesse vídeo eu vou fazer a cabeça da Mini, as orelhas e o laço pro tapete da pia e do pé do vaso. Aqui no meu caso usei apenas uma aplicação, mas se você quiser usar de um lado e lá do outro também você pode estar fazendo. E pro tapete do pé do vaso, que é do mesmo tamanho. Então aqui o passo a passo, eu fiz a cabeça e as orelhas em preto, né, da Mini, geralmente a gente faz em preto, mas na videoaula eu vou estar usando uma cor, um begezinho para facilitar, porque se eu fizer no preto vai ficar muito escuro, tá bom? Eu tô usando um barbante na numeração 6, agulha número 13,5 e inicio com anel mágico. Coloco aqui o barbante nos dedos, passo pro outro lado, faço um X e coloco a minha agulha, puxo, dou uma leve girada e venho aqui no mesmo barbante e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntes com o ponto baixo, formei o meu primeiro ponto alto. Laço, puxo um pouquinho aqui e dentro desse espaço eu vou trabalhar mais 14 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 15 pontos altos aqui dentro do círculo. Finalizei aqui então os 15 pontos altos, puxo, fecho bem, depois vou arrematar lá do lado avesso essa ponta. Finalizo, geralmente eu finalizo aqui no segundo ponto alto, tá? Tenho esse aqui, eu iniciei com as correntinhas, venho sobre o segundo, faço um ponto baixíssimo para ficar bem fechada essa parte. Quando eu faço um ponto baixíssimo, ele já vem sobre esse ponto que eu pulei. Na direção desse mesmo ponto, eu subo duas correntes. Agora, eu venho sobre o segundo ponto alto e faço dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo, dois pontos altos. E essa carreira, eu trabalho dois pontos altos sobre cada ponto de base, totalizando 30. Trabalho dois sobre cada um. Aqui eu iniciei apenas com um, mas quando estiver finalizando, eu retorno para mostrar como eu faço esse último. Então, aqui eu fiz até o último ponto alto, os dois pontos altos juntos, laço, e aqui no mesmo espaço que eu subi essas duas correntinhas, eu faço mais um ponto alto, para completar os 15 pontos. Aqui, tá vendo que eu faço a parte da orelha com uma, duas carreiras e uma carreira de pontos baixos. Então, para a orelha, você vai fazer dessa forma, deixa eu explicar aqui. Eu finalizei, então, com um ponto alto no mesmo espaço, venho nesse primeiro ponto alto, na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo, venho para o seguinte, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. Para a orelha, eu vou trabalhar desta forma, ponto baixo sobre cada ponto alto, eu não tenho aumento nessa carreira, então, não deixa muito apertado para ele não ficar repuxando, ele precisa ficar bem retinho assim. Eu faço os pontos baixos por toda a volta, chego aqui no final, fecho com ponto baixíssimo, corto, arremato, faço o arremate aqui do lado avesso, corto, faço o arremate nessa ponta também, e para a orelha eu faço dessa forma, então eu preciso de duas para cada aplicação. Aqui eu vou dar sequência para formar a parte da cabeça da Mini, tá? Então, aqui eu vou desmanchar até essa parte, fiz o ponto alto, e aqui, como eu vou dar sequência na próxima carreira de ponto alto, eu vou fechar com ponto baixíssimo no segundo, tá? Quando eu finalizo, fecho aqui no primeiro. E vou fazer a carreira de pontos baixos para a orelha. Mas como eu vou dar sequência na parte da cabeça, eu vou fazer uma, duas, três, 4 carreiras depois que eu faço a carreira de ponto baixo. Então, quando eu finalizo assim, eu vou finalizar no segundo ponto alto. Eu pulo o primeiro, venho no segundo. Por quê?
Para ele não ficar aquela marcação onde eu finalizo e inicio a carreira. Pode ver que aqui fica bem discreto, eu não consigo ver onde eu finalizei e iniciei a carreira. Se eu fizer dessa forma, ele fica bem discreto. Pulo esse primeiro e venho no segundo, faço um ponto baixíssimo, para ele ficar bem fechadinho. Aqui, quando eu faço ponto baixíssimo, ele já vem na direção do ponto que eu pulei, que no meu caso é o primeiro ponto alto. Nessa mesma direção, eu subo 2 correntes para iniciar a próxima carreira. Laço, venho no segundo, nota que o primeiro e o segundo ele fica bem juntinho, você não pode pular esse segundo. Laço e sobre ele eu faço um ponto alto. Venho para o próximo e aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Tá vendo que eu tenho esses 2 pontos altos da carreira anterior? No primeiro eu trabalho um ponto sozinho, no segundo 2 juntos. Aqui eu tenho esses 2 juntos, no primeiro um sozinho, no segundo 2 juntos. Eu vou fazendo dessa forma por toda a volta. Então, aqui um sozinho, no próximo 2 juntos. Então, eu faço essa mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando, eu retorno, porque aqui eu trabalho um ponto alto no mesmo espaço, mas quando estiver finalizando aqui, eu volto. 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, por toda essa parte. Finalizando aqui, então, eu vim fazendo essa sequência, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. E aqui eu vou finalizar com mais um ponto alto no mesmo espaço do primeiro, ficando os 2 pontos altos juntos. Para finalizar, como eu preciso de mais uma carreira de pontos altos, eu fecho aqui sobre o segundo ponto alto com um ponto baixíssimo. Na direção desse primeiro, subo 2 correntes, venho sobre o segundo ponto alto. No próximo, ponto alto. Nota que eu tô na direção do aumento da carreira anterior, que eu tenho esses 2 juntos. Sobre o primeiro, eu faço um sozinho, no segundo, 2 juntos. Então, a sequência dessa carreira vai ser 2 juntos, 1, 2 separados. 2 juntos, 2 separados. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Eu faço essa repetição por toda a volta, quando estiver finalizando, eu retorno. Finalizando aqui, então, às vezes ele quer meio que repuxar, você só assenta os pontos, passa a mão e já vai ficando retinho, tá? Aqui, eu finalizei, então, com a sequência de 2 pontos altos juntos, 2 separados, e aqui onde eu iniciei, eu faço mais um ponto alto junto no mesmo espaço. Então, finalizei aqui. Agora, como eu vou fazer a última carreira com os pontos baixos, eu finalizo aqui, conto 1, 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto. Uma corrente no mesmo espaço, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. E essa carreira não tem aumentos, então eu não faço muito apertado esses pontos para não ficar repuxando. Faço um pouquinho mais solto, mas que ele fique bonito, não fique um solto sobrando ponto muito aberto, tá? Faço por toda a volta esta mesma repetição. Chegando aqui no final, faço um ponto baixíssimo, corto, arremato e está finalizado a parte da cabeça da mini. Então, pro tapete do pé do vaso e pro tapete da pia, são essas peças, tá? A parte da cabeça e a parte das orelhas. A próxima peça que eu vou passar a videoaula vai ser o laço com essas bolinhas e como eu vou fazer a aplicação, tá bom? Então, aqui para fazer o laço da cabeça da mini, da parte dos tapetes, né, da pia, do pé do vaso, eu tô utilizando a mesma cor que eu usei no tapete mesmo, esse rosa que é o malva. Vou usar aqui a agulha número 13,5, o barbante numeração 6, e vou colocar aqui, fazer um nozinho para colocar na agulha. Prendi bem, agora eu faço um cordão de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Eu vou trabalhar carreiras de meio ponto alto. Quando eu faço ponto alto, ele fica muito aberto, não gosto muito do resultado, eu gosto de fazer meio ponto alto. Então, eu laço e conto 1, 2, na terceira correntinha, eu coloco a minha agulha e faço meio ponto alto, tiro todas as alcinhas de uma vez só. Laço,
Venho para a próxima correntinha, coloco minha agulha, laço, tiro todas as argolinhas de uma vez só. Laço e assim eu vou trabalhando até a última correntinha com meio ponto alto para cada correntinha do cordão. Fiz, então, até o último, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meio ponto alto. Subo 2 correntes, viro pro outro lado, laço e venho sobre o segundo ponto, faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma, carreiras de ida e volta, com meio ponto alto sobre cada um de base. É importante você se atentar lá no último para você trabalhar em cima dele. Nota que esse primeiro fica meio escondido, mas eu tenho 2 meio ponto alto aqui. Trabalho sobre o penúltimo e venho aqui sobre o último e também faço meio ponto alto. Então, ele fica assim. Subo 2 correntinhas para iniciar a próxima carreira, viro meu trabalho para o outro lado, no próximo, meio ponto alto. Então, eu vou fazendo as minhas carreiras de ida e volta. Quando eu inicio a carreira, eu faço com 2 correntinhas, ó, para iniciar a próxima carreira, viro, trabalho meio ponto alto sobre cada um, lembrando de conferir se você trabalhou sobre todos os pontos. Eu sempre preciso ficar com 9 meio ponto alto. Então, eu vou trabalhando desta forma por 11 carreiras. Aqui, eu já iniciei a terceira, por 11 carreiras eu faço os pontos meio ponto alto, aí eu retorno. Finalizei, então, as 11 carreiras de meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui com pontos baixos. Fiz, então, o meu último ponto, meio ponto alto, faço 1, 2 correntinhas e no mesmo espaço eu faço um ponto baixo. Aqui de lado, nesse primeiro, eu faço um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo também. Aqui nesse espaço que eu tenho entre uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. Então, você vai trabalhando desta forma que não fique repuxado, vai colocando os pontos para que ele fique bem bonito esse acabamento. Vai colocando os pontos baixos aqui, chegando aqui no final, eu tenho esse último ponto alto, eu faço um ponto baixo de lado, faço um ponto baixo aqui na pontinha, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo espaço e vou trabalhando pontos baixos sobre cada meio ponto alto. No cantinho, mesma coisa, ponto baixo, 2 correntes, mesmo espaço, ponto baixo. De lado, ponto baixo e vou trabalhando esta mesma repetição por toda a volta até chegar aqui no final. Eu faço um ponto baixo de lado, aqui eu faço o mesmo cantinho, né? Ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, corto, arremato, é bem fácil, fica bem bonito. Aí, eu retorno com essa parte desse acabamento e com esses círculos para dar finalização ao nosso laço. Então, aqui eu finalizei toda a minha base para fazer a parte do laço com os pontos baixos. E no meu caso, eu vou utilizar aqui um fio 100% algodão por ser macio, mas na numeração 6, se você tiver o 4 ou uma linha Anne, Duna, você pode estar fazendo para ficar menorzinha essa parte dessas bolinhas. Então, o mesmo que eu tô usando aqui, que é o fio 100% algodão 6, eu vou fechar aqui o meu laço, fazer o formato do laço. Então, aqui eu venho, coloco ele no meio e vou saber onde tá a metade do laço. Agora, eu coloco bem no meio essa parte pra cima, se divide certinho, e essa vai encostar aqui e esse outro lado aqui. Então, divide pra ele não ficar torto. Agora, eu venho com o fio, deixo uma ponta lá pra baixo pra poder fazer o nozinho de acabamento. Coloco meu fio aqui, passo e vou passando até ficar bem firme. No meu caso, vou passando um do ladinho do outro. Eu não faço correntinhas aqui, eu somente vou passando o fio até ele ficar bem certinho. Depois, você vai puxar para ficar bem centralizado, algumas vezes aqui. E corto essa ponta aqui atrás.
Importante que antes de finalizar aqui essa parte você deixar ele bem no meio, puxa para que os dois lados fiquem bem certinho. E aqui atrás eu vou fazer o meu nozinho, eu vou cortar, aí eu volto com a videoaula de como eu faço esses círculos. Então, aqui eu finalizei, e aqui na parte de trás eu fiz um nozinho, mas não tem problema ficar sem nozinho, porque eu vou colar na parte da cabeça da minha. Para fazer esses círculos, eu pego esse fio branco, faço um anel mágico, normalmente, prendo com ponto baixo, fecho um pouco aqui e vou trabalhar sobre esses fios. Faço mais uma correntinha para dar a altura do ponto baixo e dentro desse círculo eu faço um total de 10 pontos baixos. Feito então aqui os 10 pontos baixos, eu puxo, deixo bem fechadinho, o mais fechadinho possível aqui, para ele ficar bem bonito. Assim. Agora, eu alongo essa parte, puxo, e agora eu vou fazer a parte do arremate. Então, puxo essa ponta lá pra trás, vou arrematar esse que eu iniciei também. Eu gosto de fazer um nozinho junto, que os dois nozinhos, ó, a ponta inicial e a ponta final junto, que depois eu vou colar aqui e ele fica bem discreto, tá bom? Então, para cada laço, eu faço 4 círculos desse. Então, vai 2 para cada lado. Então, para cada um, eu vou fazer 4 círculos. Agora, eu vou mostrar como eu faço a aplicação nas minhas peças, no meu tapete do jogo de banheiro mini. Então, aqui para fazer a aplicação, eu uso a técnica da cola quente. Inclusive, eu tenho no canal um vídeo onde eu explico sobre a técnica da cola quente, fazer a aplicação, que tipo de pistola, precisa uma pistola bem quente, bem potente, precisa ser esse bastão de cola leitoso e não amarelado. Então, se você quer mais informação sobre essa técnica, você tem medo, tem dúvidas, faz muitos anos que eu utilizo essa técnica da cola quente para fazer as minhas aplicações e nunca tive reclamação. Eu fiz teste por vários meses e não descolou. Se você quer usar essa técnica, precisa ser com os materiais corretos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é aqui no laço. Eu vou colar esses círculos aqui no laço. Então, eu já tô com a cola aquecida, é importante que esteja bem aquecida. E eu vou apertando aqui, não economiza cola, você pode colocar bastante cola. Pode passar bastante cola, tanto que não vaze para os lados, né? Mas tem que passar bastante para garantir que ele não vai soltar. Então, você vai aplicar aqui, fica apertando um pouco para que fixe bem na peça, tá? Então, é importante isso. Ela é uma colagem bem rápida, então, ela tá quente, assim que ela vai esfriando, ela já cola. Apertei bem, aqui não sai mais. Se você achar que erguer um pouquinho aqui, ele tá um pouquinho sem cola nas laterais, você pode passar mais um pouquinho de cola aqui, tá? Pra não correr o risco de descolar. Aqui. Passa um pouquinho, você vai passando, tendo a certeza que ela não vai descolar aqui da peça. Então, é importante toda a cola, você passar bastante cola, você garantir que ela não vai descolar, seja cola quente, seja outros tipos de cola. Você também pode utilizar a técnica da costura. Eu usei por muitos anos a técnica da costura, porque eu sempre tive medo, fiquei com o pé atrás a parte de colas, né, no lavar e descolar. E eu sempre utilizei a técnica da costura. Se você usa, você pode fazer também, se você gosta mais de usar a técnica da costura. Mas eu achei que não fica muito bonito a qualidade. E dá mais trabalho também. Então, você tem que colocar tudo na ponta do lápis, o que compensa, o que não compensa. E eu vou dividindo dessa forma. Coloquei um aqui embaixo, aqui, e da mesma forma eu vou colar desses outros dois lados também, para depois dar a continuação na parte da cabeça. Feito a colagem dos círculos aqui na parte do laço, agora eu vou fazer a colagem das orelhas, tá bom?
Então, aqui eu vou dividir certinho, não deixar tão aberto, nem tão fechado. Então, vai dividindo. Eu tenho essa última carreira de pontos altos, eu vou colocar nessa direção aqui. Venho com a cola quente também e passo nessa parte onde vai ser colado. Pode ver que eu passo bastante cola aqui, ó. Não economizo, passo bastante, isso que vai deixar a tua peça bem firme, bem segura, tá? Então, eu medi ali mais ou menos onde é a cola e vou grudar bem, deixar ele bem firme. Apertando para que ele cole bem, para que ele grude bem, tá? Então, é importante que não fique sobras de cola também. Aperto bem e eu tenho certeza que não vai descolar. Passa bastante cola. Aí, quando você perceber que ele já tá morninho, que tá quase frio, aí você pode parar de apertar, significa que ele já grudou. Ó, ficou assim aqui na parte de trás. Se você achar que precisa passar mais cola, pode estar passando mais cola aqui. Vou passar mais um pouco de cola para garantir que ele não vai descolar. Vou apertando ele. E faço ali na outra orelha também a mesma sequência. E aqui, então, eu vou medir. Eu não deixo ele tão juntinho, porque eu tenho um laço que eu vou colocar aqui. Então, eu deixo ele um pouquinho mais aberto. Aí, uma questão de, deixa eu ver, uns 3 dedos de distância aqui, uma da outra. Passar a cola aqui também. E daí, depois, eu venho colando o laço. Antes de passar na peça, eu faço toda essa colagem, essa montagem, antes de colocar lá no tapete. Então, eu vou colar aqui esse outro lado, essa outra orelha e eu retorno. Feita, então, a colagem das duas orelhas, aí você vai dividir certinho, quer deixar mais próxima, deixar um pouquinho mais longe, aí vai do seu gosto. Agora, eu vou fazer a colagem do laço aqui na cabeça, no meio das orelhas. Então, eu gosto de deixar bem aqui essa parte branca do meio do laço bem desaparecendo essa parte preta do meio. Então, fica aqui bem em cima. E aqui nas orelhas você vai dividir. Note que eu tenho esse início dos pontos altos e desse outro lado também. Então, você vai dividir para que fique certinho bem no meio. Então, bem olha bem onde que tá desse lado pra ficar lá do outro lado igual, tá? Aí, eu vou passar a cola, então, aqui no meio e toda essa parte e vou grudar bem aqui nessa parte aqui, na cabeça, nas orelhas e nessa parte da cabeça. Grudo bem, passo bastante cola, deixo bem firme, caso você vai fazer a costura, você vai costurar, deixar bem certinho. Aí, eu venho na peça, no tapete, no meu caso aqui, eu tô explicando no tapete da pia, mas vale pro tapete do pé do vaso, vale para as outras aplicações também. Então, aqui no meu caso, eu tenho o tapete que tá um pouquinho pequeno espaço, mas aqui eu tenho essa parte dos aumentos do meu tapete, que é essa parte da lateral. Eu tenho esses blocos, né, esses grupos de pontos altos, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo que eu tenho a parte lateral, tenho o primeiro, o segundo, vou colocar aqui nesse segundo, na direção do segundo, ó, a cabeça da mini. Deixo uma carreira e vou colar ela aqui. Se você quiser fazer duas, você pode colocar uma de um lado, outra do outro. No meu caso, eu vou colocar só apenas uma cabeça, tanto no tapete da pia, quanto no tapete do pé do vaso. Na tampa do vaso, ela é um pouquinho maior, mas vai ser a mesma sequência, a mesma colagem, a mesma sequência que eu fiz nessa parte, tá bom? Espero que você tenha gostado e se inscreve no canal, não esquece de deixar seu comentário, seu joinha e até o próximo vídeo.